Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos dando continuidade à série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Estamos ainda no comecinho dela. Hoje veremos a exposição do verso 15 até o verso 23 do seu capítulo 1. Até aqui, irmãos, vimos a introdução da carta e nessa introdução eu mencionei com os irmãos que a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco é uma parte mais teórica, mais doutrinária. É Paulo apresentando algumas doutrinas essenciais da fé cristã, mais especificamente aquelas as quais a teologia vai chamar de soteriologia, ligada à doutrina da salvação, o modo como Deus, por meio de Cristo, operou e opera, salvando pessoas, salvando indivíduos, operando por meio da sua graça, do seu amor, através de seu Filho. Então Paulo vai mostrar basicamente, na primeira parte da carta, do capítulo 1 até o capítulo 4, o modo como Deus salvou pessoas e o modo como essas pessoas agora devem viver. O finalzinho do capítulo 4, Paulo está falando justamente sobre a santificação, que é o que cabe ao homem no desenvolvimento dessa salvação, para utilizar uma expressão que o próprio apóstolo utiliza, deve fazer, ou deve viver, ou deve se esforçar, para dar frutos deste novo nascimento. E ainda aí no capítulo 1, foi justamente a perícope, o bloco que nós vimos na última exposição. Paulo vai falar acerca da salvação. Paulo já começa introduzindo, mostrando como Deus, por meio da sua graça, da sua boa vontade, do seu bom querer, escolheu pessoas, selecionou pessoas para adorá-lo, para servi-lo, e como isso se deu por meio da graça somente, Na continuação aqui do capítulo 1, Paulo então agora vai rogar a Deus, vai orar ao Senhor, numa oração muito voluntária, mas também muito assertiva, pedindo coisas específicas ao Senhor, pedindo que Deus se revele por meio dessa palavra, por meio deste evangelho, às pessoas, aos fiéis especificamente, Então, é esse o bloco que está do verso 15 em diante. Eu peço que os irmãos acompanhe a leitura do texto sagrado, que assim diz: Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vós, por vós, fazendo menção em todas as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Senhor, uma vez mais, rogamos que nos ilumine por meio da Tua palavra, da Tua Escritura, traga a nossa mente cativa, da criança ao mais velho, ó Deus, do experiente na fé ao neófito, que sejamos instruídos, admoestados, ó Deus, e motivados pela Tua palavra e pelo Evangelho da verdade da cruz que emana dela, Deus. Rogamos essas bênçãos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, Paulo está nesse momento aqui, neste começo da carta, no início da sua carta,
ele passa a orar pela igreja, passa a interceder pela igreja. E mesmo em uma oração, aliás, em toda oração que você vê sendo registrada na Escritura, ela é não apenas uma oração que traz lições para nós ali, mas também é um bom modelo de oração para nós. Sim, porque muitas vezes nós temos uma ideia de que a oração é esse momento voluntário, né, para com Deus, e de fato é, mas até essa voluntariedade, ela tem uma direção de Deus, ela tem um norte, um rumo no qual nós devemos seguir. E dentre outras lições, enquanto o texto for sendo exposto, vá percebendo e observando que nós temos aqui um belo modelo de motivos pelos quais nós deveríamos orar, razões pelas quais nós deveríamos clamar a Deus, pedidos específicos os quais deveríamos fazer a Deus. Inclusive, eu creio que é isso que está no bloco, no bojo, no centro desta perícope que aqui lemos, são os motivos pelos quais Paulo intercede pela igreja, ora pela igreja, e é isso que eu quero falar para os irmãos nessa noite, sob o título Receba a revelação que muda tudo. Receba a revelação que muda tudo. A revelação, irmãos, da parte de Deus, não se dá mais por meio de sonhos, visões ou profecias, mas se dá por meio da sua palavra, por meio da sua escritura, que apesar de ter sido revelada toda ela, tudo aquilo que Deus quer que saibamos e que vivamos, está revelado na escritura, ela continua sendo revelada à medida em que conhecemos essa palavra. À medida em que nos aprofundamos na palavra de Deus, mais temos Deus se revelando a nós. Você quer conhecer a revelação de Deus? Quer Deus revelando-se a você? Busque aprofundamento, conhecimento e profundidade no seu conhecimento bíblico, no seu conhecimento doutrinário. É basicamente isso que Paulo está pedindo a Deus aos crentes de Éfeso aqui. Mas ele começa de uma forma muito graciosa, trazendo-nos uma primeira lição desse texto para nós. É a de darmos graças a Deus pelos frutos espirituais na vida dos irmãos. Paulo começa aí nos versos 15 e 16, dizendo assim: por isso o quê? Pela salvação. Ele acabou de falar acerca da salvação, do modo como Deus escolheu, selecionou pessoas para a salvação por meio da sua graça. Então ele diz: por essa razão, também tenho ouvido falar da fé que há entre vós, ou seja, da fé que está sendo desenvolvida por meio deste evangelho que foi pregado, de pessoas que estavam sendo salvas e alcançadas por este evangelho. E por isso Paulo está dando graças, porque ele ouviu falar, ele ouviu dizer, chegou aos ouvidos de Paulo, chegou ao conhecimento de Paulo, a fé e o amor daquela igreja. É isso que está dizendo aí no verso 15: tenho ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. E nisso então diz ele: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de reconhecer e de ver o que as pessoas fazem de errado. Nós somos peritos em perceber os equívocos, as falhas, os erros. Parece que somos quase que especialistas nisso. Se pedir para citar 10 erros do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, nós fazemos isso com uma facilidade gigantesca. Rapidinho conseguimos fazer. E o contrário, será que também fazemos? Como servos de Deus, será que conseguimos ver o modo como Deus tem agido na vida das pessoas? É muito comum as pessoas terem muitas queixas acerca da igreja de um modo geral. Sobretudo aqueles que de fato passaram por momentos difíceis, de decepções, de lutas, de dificuldades. Talvez alguns o façam muito facilmente, ao olhar para a sua igreja ou para a sua denominação e elencar uma lista de coisas erradas que está acontecendo lá. Mas será que nós conseguimos também fazer o exercício contrário? Será que o exercício contrário nós fazemos com a mesma naturalidade, facilidade e praticidade? A igreja de Éfeso tinha muitos defeitos, muitos problemas, pecados que precisavam ser tratados ali, problemas que precisavam ser resolvidos. Mas veja que de forma graciosa, Paulo começa exaltando
algumas das características que ele ouviu falar acerca daquela igreja. Isso não é outra coisa, irmãos, senão um singelo reconhecimento do esforço daqueles irmãos, da dedicação daquela igreja, do empenho daqueles crentes em viver o verdadeiro evangelho, através de duas características que são essenciais, fundamentais para o povo de Deus, que é a sua fé e o seu amor. A fé e o amor apontam para a sua relação não apenas com Deus, mas também uns para com os outros. E essa é uma bela lição que Paulo deixa para nós, o quanto nós precisamos reconhecer e dar graças a Deus pelos frutos espirituais na vida dos irmãos. O quanto precisamos reconhecer o modo como Deus tem agido, atuado na vida dos seus servos que estão ao nosso redor. O quanto devemos reconhecer as bênçãos, as virtudes e as maravilhas que Deus tem operado na vida daqueles que estão ao nosso lado. O modo como Ele tem dado graça para que pessoas que estão ao nosso lado vivam o evangelho de fato e de verdade. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então ele começa dando graças a Deus pela igreja. O que nos faz também, como igreja, reconhecer, será o que temos ouvido falar acerca de nós como igreja. Nós como igreja evangélica no Brasil. O que estão falando de nós? Pelo que temos sido conhecidos, irmãos? Pelo que temos sido conhecidos? Pelos memes que rolam nas redes sociais? Temos sido conhecidos pelo quê? Pelos políticos cristãos evangélicos que temos produzido? Pelo que temos sido conhecidos? Pelos artistas do mundo gospel? Pelos escândalos financeiros? A igreja de Éfeso estava aqui sendo conhecida e reconhecida pelo apóstolo Paulo por sua fé, por seu amor uns para com os outros. Hoje pela manhã nós falamos de amor, né? E lembre-se que quando nós falamos de pelo que a igreja tem sido conhecida, não pense em igreja apenas enquanto instituição. Pense em igreja enquanto pessoas. Você faz parte dessa igreja, você é essa igreja. Você enquanto cristão, você enquanto servo de Deus, tem sido conhecido por sua fé? As pessoas lhe conhecem e quando irão trazer características acerca da sua pessoa, elas falam acerca do amor que você tem para com o próximo, para com as pessoas de um modo geral. Que duas belas características, né, que Paulo aqui passa a reconhecer e a exaltar na introdução aqui da sua oração. Ele está louvando a Deus, e perceba que isso é motivo inclusive dele orar a Deus e glorificar a Deus. Quantas vezes você já se viu orando: Senhor, muito obrigado pela vida do irmão fulano de tal, que bênção que ele é. Louvado seja Deus por aquela característica dele, por ele ser uma pessoa tão amorosa, tão bondosa, tão prestativa, tão servil. Muito obrigado, Deus, porque existe gente crente como fulano de tal, como aquele irmão em Cristo, como meu marido, como minha esposa. Muito obrigado pelo modo como o Senhor tem operado na vida da minha igreja. Muitas lições nós temos a tirar apenas nesses 2 versículos aqui, mas que se resume ao testemunho de fé e de amor que temos dado, e também a nossa atitude de, assim como Paulo, nos colocarmos em prontidão para orar, agradecer, louvar, bendizer ao Senhor pelo que Ele tem feito na igreja, pelo modo como Ele tem agido nos corações. Em primeiro lugar, dê graças a Deus pelos frutos espirituais na vida dos irmãos. Assim como fez Paulo, nós também podemos fazer, não só através das nossas vidas, mas também dos nossos irmãos. Em segundo lugar, e eu creio que esse seja o bojo, o centro, que Paulo vai gastar mais tempo aqui, e com isso eu também quero gastar mais tempo com os irmãos, é quando Paulo traz-nos a lição de que devemos buscar conhecer mais profundamente a Deus. Busque conhecer mais profundamente a Deus. Irmãos, eu temo que o nosso conhecimento acerca de Deus seja muito superficial, como a camada de uma poeira que encobre um móvel, que é só você passar um pano ou assoprar e logo se esvai. Não há solidez, não há profundidade. E isso se caracteriza diretamente, muitas vezes, na imaturidade com que lidamos com os nossos problemas, uns com os outros. Crentes melindrosos, que não aguentam uma chuva passageira,
que já estão desmoronando, quiçá uma grande tempestade. Isso tem relação direta com um conhecimento superficial, pueril, capa, acerca de Deus. Isso porque suas vidas com o Senhor se resumem a uma visita religiosa dominical ao culto no domingo de manhã e domingo à noite. Isso quando vem domingo de manhã e de noite, né? A sua leitura bíblica, que deveria ser diária, constante e profunda, se resume a um versículo do dia. Um versículo do dia. Ou a um devocional. É uma geração de crentes que demora meia hora para encontrar Abacuque na Bíblia. Que mal sabe o nome dos 12 apóstolos. Quiçá conhecer os 10 mandamentos. Muito menos conhecer doutrinas bíblicas. Assuntos basilares da fé, como salvação, a volta de Cristo, a doutrina da graça, batismo, são temas por demais difíceis. E muitas vezes, a liderança se vê numa situação de continuar dando leite a beber aos irmãos, porque a igreja, de um modo geral, no seu padrão, e não estamos falando dos neófitos que chegam à igreja, mas muitas vezes crentes velhos, mas que são imaturos na fé, pois falta conhecimento, e esse conhecimento tem uma relação direta com o modo como nós buscamos ao Senhor, com o nível de profundidade que nós buscamos a palavra e conhecer a palavra. É sobre isso que Paulo está pedindo aqui à igreja, porque uma vez salvos, uma vez tendo sido escolhidos, eleitos, separados, agora eles precisam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, precisam conhecer doutrina, precisam conhecer acerca de quem é Deus, o Deus que se revelou por meio da sua palavra, que se revelou por meio da sua escritura. E é esse conhecimento que vai, por sua vez, trazer mudança, transformação às nossas vidas. Então Paulo passa a pedir uma série de coisas aqui. Eu anotei pelo menos 7 pedidos específicos, que a gente não vai ter tempo de desmiuçar, destrinchar cada um deles. E já fica a dica aí para você ruminar isso em casa e refletir o que significa cada um desses pedidos. Vejamos cada um deles, porque a partir do verso 17 Paulo diz assim. Então ele conclui, o verso 15 dizendo que Deus nos deu então acesso a essa graça, e por isso ele ora fazendo menção de cada um dos irmãos ali da igreja de Éfeso. E essa oração que ele faz por esses irmãos não é apenas dando graça por aquilo que Deus já operava na vida deles, acerca da fé e do amor que era conhecido, mas de outras coisas que precisavam ser desenvolvidas no coração da igreja de Éfeso, em nossos corações, em nossas vidas. Paulo pede, em primeiro lugar, o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria, irmãos, não tem nada a ver com a inteligência, com a cognição, com a capacidade de compreensão ao unir palavras, mas tem a ver com um conhecimento, com um entendimento que é, na sua base, sobrenatural, vem do próprio Deus. Porque eu já falei isso e repito, ler e interpretar o texto bíblico, qualquer um pode fazê-lo. Basta ser minimamente bom na língua portuguesa para interpretar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, sim, o texto está dizendo isso, aquilo outro. Isso qualquer um faz. Basta ser bom em interpretação de texto. Mas o conhecimento espiritual, o espírito de sabedoria, tem uma revelação direta com o fato de Deus abrir os nossos olhos espirituais para enxergar qual o mistério, a profundidade, a grandeza da sua revelação para conosco. E é isso que Paulo está pedindo aqui. Todos os crentes, de um modo geral, têm isso? Sim, mas isso também tem uma relação direta com a nossa busca, com o nosso interesse, com o nosso zelo em conhecer esse Deus, em buscar conhecer esse Deus, que se revela através deste espírito de sabedoria, conforme diz aí o verso 17. Mas acompanhe comigo na sua Bíblia, porque ele continua pedindo não só o espírito de sabedoria, mas também o espírito de revelação do pleno conhecimento dele. Espírito de revelação
do pleno conhecimento dele. Ou seja, entendendo que esse mesmo Espírito que dá sabedoria, que se revela trazendo a nós conhecimento. Conhecimento por meio da sua palavra revelada, do seu evangelho dado a nós por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. Então ele continua pedindo no verso 18 que o Espírito não só se revele com sabedoria, com conhecimento, mas também iluminando os nossos olhos. Os irmãos que estão aqui frequentes e assíduos do nosso estudo bíblico da quarta-feira, né, temos estudado o Salmo 119, devem lembrar e se recordar de como esse pedido de oração aqui se repete muitas vezes no Salmo 119, né? O salmista pedindo iluminação. Senhor, ilumina os meus olhos. Que iluminação é essa? Trata-se dessa iluminação espiritual, trata-se desse abrir os olhos para que de fato possamos compreender as doutrinas de Deus, compreender as verdades de Deus. Pastor, então quer dizer que alguém que estando salvo, já tendo passado pelo processo de conversão, ainda precisa dessa iluminação? Sim, com certeza. Isso é a prova pelo qual muitos crentes, mesmo tendo sido salvos, já passado pelo processo de conversão, têm tanta dificuldade em admitir determinados pecados, assumir determinados erros, aceitar determinadas doutrinas. É porque precisa de uma maior iluminação em seus olhos, em sua mente, em seu coração. Porque é o Espírito mesmo que nos convence daquilo que Ele quer nos ensinar, que está revelado por meio da sua Escritura Sagrada. Doutrinas difíceis, doutrinas que não são tão aceitas ou populares, mas que são doutrinas bíblicas, elas só podem ser compreendidas se tivermos os olhos do nosso coração iluminados pelo Espírito de Deus. Eis um belo pedido de oração, irmãos, que devemos fazer todos os dias. Deveria ser essa a nossa oração ao sairmos de casa e virmos prestar culto ao Senhor. Senhor, ilumina os meus olhos, abre os olhos do meu coração, para que nessa noite eu possa ouvir a Tua palavra, compreender a Tua palavra, entender a Tua palavra, sair de lá refletindo e com o coração transformado. Qual foi a última vez que você fez essa oração antes de vir para a igreja? Antes de vir para o estudo bíblico? Consegue perceber como esse modelo de oração de Paulo é um belo exemplo para nós, de coisas que nós devemos pedir, de coisas que devem estar presentes em nossas orações. Irmãos, os nossos motivos de oração eles são muito superficiais, geralmente materiais, não raramente imediatistas, olhando para o hoje, para o agora. Pedimos pela saúde, pelo emprego, pelo dinheiro, pela viagem, sabe? Coisas materiais, passageiras, não necessariamente pecaminosas, mas ainda assim deste mundo. E aí no capítulo anterior, no início da carta aos Efésios, Paulo diz que Deus tem nos abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós precisamos nos atentar, irmãos, para as bênçãos espirituais que Deus quer nos dar. Paulo aqui está trazendo uma lista dela: o Espírito de sabedoria, verso 17, a revelação do pleno conhecimento dele, verso 17, a iluminação dos olhos do nosso coração, verso 18. Com que objetivo, Paulo? Para que tudo isso? Para que ter o Espírito de sabedoria, a revelação do pleno conhecimento, ter os olhos iluminados? Paulo diz para quê? Qual o objetivo disso? Ainda no verso 18, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Ninguém vive sem esperança, irmãos. A esperança é esse sentimento, essa sensação, essa busca pelo amanhã, por aquilo que ainda não aconteceu, por um futuro melhor. E todo homem tem alguma esperança em seu coração. A esperança de ter uma velhice tranquila e segura, uma aposentadoria estável, a esperança de ter filhos bem formados, a esperança de uma formação acadêmica, de um casamento, da aquisição de bens. E todos vivemos, num certo sentido, guiados, munidos, regidos por essa esperança. Qual deve ser a esperança do crente? A esperança do crente deve estar diretamente ligada ao seu chamado. O chamado para quê? O chamado para entendermos, verso 18, a riqueza da glória, da esperança que há nos santos. A suprema grandeza, verso 19, do seu poder para com o que cremos, e a eficácia da força do seu poder.
Percebe que tudo aponta para as bênçãos espirituais, para as coisas espirituais, para aquilo que Deus tem a revelar por meio da sua palavra graciosa, através do Evangelho, da palavra revelada a nós. Então Paulo conclama que a igreja que ali está ouvindo essa oração, e que recebe essa carta, tenha os seus olhos iluminados, para que tenham a esperança correta diante do chamado que nós temos. E qual foi o chamado, irmãos? Para que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para glorificarmos o seu nome, para bendizermos o seu nome, para sermos adoradores, para sermos sal, para sermos luz. O Senhor nos chamou para sermos representantes de Cristo neste mundo. E é isso que Paulo conclama que nós pensemos na riqueza da glória celeste. É Paulo fazendo com que os seus ouvintes tenham o olhar não apenas nas coisas deste mundo, mas nas coisas que está por vir. E isso é de fato a esperança dos santos, diz ele no verso 18. Nisso consiste a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Paulo aqui nos dá uma lista, irmãos, uma lista de coisas às quais nós devemos buscar, clamar, rogar a Deus, coisas às quais nós necessitamos diariamente, constantemente, hoje ainda. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que nós devemos buscar conhecer mais e profundamente o Senhor, clamando, orando, pedindo dessa forma, que Ele nos revele, abra os olhos do nosso coração, nos revele a cada dia a esperança do nosso chamado, a riqueza da sua glória, a suprema grandeza do seu poder e a eficácia da sua força para conosco, do seu poder operado em nós. Em terceiro e último lugar, Paulo então faz com que o olhar da igreja de Éfeso se volte para Cristo, o supremo Redentor, o Rei exaltado sobre tudo todos, aquele que é o cabeça, que é o guia, que é o Rei Supremo, que é o único dono da igreja, do rebanho que pertence a Ele mesmo. Em terceiro lugar, esse texto nos conclama, irmãos, a adorar ao Cristo exaltado, Rei Supremo, sobre tudo, sobre todos. Há apenas um trono e apenas um rei. E apenas um homem assentado neste trono, que é feito milimetricamente para ele. E é Cristo. Muitos ao longo da história têm tentado sentar no lugar de Cristo. Os líderes religiosos, desde o primeiro Papa, aos falsos apóstolos e profetas da nossa geração. Desde aqueles que até entronizam Cristo, mas de modo prático tentam, com a força do seu poder, com a sua influência, com a sua oratória, com a sua retórica, dominar o rebanho que pertence a Cristo. Ah, mas isso não se aplica apenas aos grandes e aos anticristos de modo descarado, digamos assim, né? Nós também tentamos fazer isso. Nós também constantemente queremos tomar o lugar que pertence ao Senhor. Mas Paulo aqui conclama e faz com que voltemos o nosso olhar para entender que somente Ele deve ser adorado, deve ser entronizado, deve ser o centro das nossas vidas, da nossa igreja e do seu povo que o adora. Então, depois de dizer que essa igreja então deveria buscar conhecer a suprema grandeza do seu poder, da eficácia, da sua força, do seu chamado, ele diz que tudo isso foi exercido, verso 20, por meio de Cristo. Tudo isso foi cumprido, foi atestado por meio da obra de Cristo. Por meio de Deus, que através de Cristo, tendo ressuscitado Ele dentre os mortos, aqui mais uma vez, um ponto basilar da doutrina da salvação e do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo, o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. E diz ele que recebeu Cristo o nome acima de todo principado e toda potestade, tendo ele poder e domínio sobre tudo e todos. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, nós devemos temer muito mais a Deus do que a Satanás. Devemos temer muito mais a Cristo do que os principados e potestades. Esse é o motivo pelo qual não devemos temer as obras das trevas, do maligno, ou de quem quer que se levante para fazer o mal contra nós, porque nós servimos ao Deus Supremo Rei, sobre tudo e todos.
Pastor, por que a gente fala tão pouco sobre batalha espiritual, sobre as obras do maligno, sobre aquilo que o inimigo pode ou não pode fazer? Rapaz, é porque na verdade a gente não dá muita ênfase nem ibope a ele, porque aquele que deve ser o centro, aquele que deve ser temido, aquele que deve ser olhado, glorificado e falado é o Senhor, que está acima de tudo e todos. E se estamos com Ele, nada temos a temer. Então você não precisa saber como é que faz isso ou aquilo, você não precisa se preocupar com qualquer coisa que se levante de Satanás contra você, ou das obras que alguém faça, sabe, ou de trabalhos. Olha, nada disso deve servir de temor, porque olha só, o Deus a quem nós servimos é aquele que está acima, e o acima aqui não tem a ver apenas com uma ideia de um pódio ou de superioridade, mas tem a ver aqui com a ideia de domínio. Ele é aquele que domina sobre tudo e todos. Ele é o Senhor de todos, inclusive de Satanás e de seus anjos. Ele não é apenas o Senhor do céu, Ele é o Senhor do inferno também. Ele não é apenas o Senhor e dono da luz, Ele também é Senhor das trevas. Ele domina sobre tudo e todos. Esse é o Deus a quem nós servimos. É esse o tamanho do seu poder. É esse o tamanho do seu domínio. É isso que Paulo está dizendo quando afirma que ele recebeu então, sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, ele está acima de todo principado e potestade, e sobre ele está todo poder e domínio, sobre tudo e todos. O nome dele está acima de todo nome que possa se referir, não só neste século, mas nos séculos vindouros. Muitos nomes surgem, né? Com proeminência, com evidência, para serem citados na igreja, na história, nas religiões, na política. Muitos nomes surgem, mas são nomes passageiros. São nomes que irão embora com a sua morte, ou ficarão no máximo como uma lembrança, porque nada mais poderão fazer após a sua morte. Mas nós servimos ao Deus que ressuscitou o terceiro dia, que venceu a morte, que nem mesmo a morte pôde detê-lo, pôde segurá-lo. Ele é o Filho de Deus, o Rei exaltado sobre tudo e todos. É Ele que tem o nome que está acima de todo nome. E diz o texto de Paulo, trazendo isso que também é a revelação de Deus para nós, é o Senhor nessa noite iluminando os nossos olhos para entender e compreender o tamanho do Cristo a quem nós servimos. Ele é aquele que teve todas as coisas debaixo dos seus pés, submissas a Ele, sob a vontade dEle, sobre o domínio dEle, sobre o querer dEle, pois é Ele mesmo, o cabeça sobre tudo e todos. Não só sobre o mundo de um modo geral, sobre a sua criação, mas mais especificamente, de maneira mais carinhosa, de maneira mais amorosa, sobre os seus eleitos, sobre a sua igreja, a qual é o seu corpo, diz o verso 23, a plenitude daquele que enche tudo e em todas as coisas. Esse texto, irmãos, nos conclama, em primeiro lugar, a reconhecermos o modo como Deus tem operado na sua igreja, o modo como Deus tem operado em nossos corações e em nossas vidas. Quando alguém é salvo em Cristo Jesus, nasceu de novo, certamente ele dará frutos de arrependimento, características, frutos os quais você poderá olhar e glorificar a Deus. Louvado seja Deus por essa ação, por esse procedimento, por esse comportamento, por essa característica na vida dessa pessoa. Esse texto nos conclama a fazermos isso. Num tempo onde temos muita facilidade em reconhecermos e enxergarmos os erros e defeitos das pessoas, esse texto nos conclama a vermos aquilo que Deus tem feito e operado na vida dos irmãos, a reconhecermos isso, a enxergarmos isso. Esse texto nos conclama a refletirmos acerca de que testemunho temos dado, acerca da nossa vida, do nosso procedimento, do nosso testemunho. O que estão falando acerca de nós? O que falam acerca de nós? Será que estão falando acerca da nossa fé, do nosso amor uns para com os outros? Esse texto, sobretudo, irmãos, faz com que olhemos e nos submetamos ao Cordeiro de Deus, ao Rei soberano sobre tudo e todos. Nos conclama a buscarmos mais e melhor
com melhor e maior qualidade, profundidade, esse Deus que se revela por meio da Escritura. Esse texto é uma reflexão de como anda o nosso nível de vida com Deus. O Senhor Jesus escrevendo as igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, fala de uma igreja que tinha deixado que o seu amor se esfriasse ao longo do tempo. E essa igreja precisava então refletir em suas obras, ver onde errou, ver onde pecou e voltar à prática das primeiras obras. É sempre tempo de conhecermos mais o Senhor, de nos aprofundarmos no conhecimento da sua palavra, revelado nas suas escrituras. O que temos feito para isso? Para crescer nesta graça e nesse conhecimento do Senhor. Por fim, irmãos, esse texto nos lembra que o Deus a quem nós servimos é esse Senhor soberano sobre tudo e todos, no qual tem o governo, o controle de tudo em suas mãos. Isso deve servir como um alento para as nossas vidas, diante dos momentos em que a nossa fé esmorece e pensamos em nos desesperarmos. Como se Deus não estivesse no controle, como se Ele não estivesse assentado no trono, como se Ele não continuasse com o cetro em suas mãos, com o cajado em suas mãos, cuidando de nós, pastoreando-nos, amparando-nos. Ele é o Senhor soberano sobre tudo e todos. E se Ele é o Senhor, inclusive, de todo principado e potestade, se Ele é o nome que está acima de todo nome, e Ele é o Deus a quem nós servimos, nós não temos nada ao que temer, irmãos. Muito pelo contrário, deveríamos descansar neste Deus que é todo soberano, que é todo poderoso e gracioso para conosco. Que Ele nos faça crescer na sua graça, no seu conhecimento, revelado por meio da sua palavra. Ó Deus, nós rogamos, Deus, que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, Deus, revele-se a nós. Ó Deus, a começar em mim, Deus, que tenhamos mais compromisso, Deus, com a leitura da tua palavra, mas que não seja apenas uma leitura obrigatória, religiosa, mas que possamos entender que aqui, Deus, está a revelação do Senhor, a boa e perfeita vontade do Senhor para nós. Ilumine os nossos olhos, abra nossa mente, ó Deus, dê-nos entendimento e esse espírito de sabedoria que vem do Senhor mesmo. Rogamos, Deus, que o Senhor faça isso na minha vida, na vida de cada um dos irmãos que aqui estão, daqueles que nos ouvem, tudo isso para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.